Bom, olá pessoal, boa noite. Hoje nós estamos começando um novo ciclo de estudos chamado Jornada Urantiana, e para nós podermos começar essa jornada urantiana, que vai ser, no fundo, uma coletânea de apresentações com o objetivo de aprofundar nos estudos sugeridos por vocês na outra semana, nós vamos começar falando um pouquinho mais detalhadamente sobre o livro de Urântia. Essa apresentação é um pouco maior do que aquelas que foram feitas nos novos estudantes, né? E a partir da semana que vem, nós vamos começar a seguir um tema específico, e praticamente devem ser de 12 estudos cada um desses temas aí. E aí eu vou postar no grupo, vocês decidem o que vocês gostariam de ouvir, e a gente faz esse bate-papo, né? Então, a nossa nova jornada, né, chamada Jornada Urantiana, e o que nós vamos falar é sobre o livro de Urântia. Vamos aprofundar um pouquinho mais, eu vou mostrar dados novos para vocês. Essa apresentação ela aprofunda mais, ela vai mais detalhadamente sobre o que é o livro de Urântia do que as outras, e eu vou mostrar para vocês também dados novos de como o livro está em relação à sua divulgação mundial no fim da apresentação. Pode ser que eu não consiga terminar hoje, se não der, a gente termina semana que vem. Então, primeira coisa importante é a gente entender que o livro é chamado A Quinta Revelação de Época. E o que nós vamos falar, explicar depois, né, o que vem a ser a Quinta Revelação de Época. Nós vamos conversar sobre a origem, propósito e conteúdo do livro de Urântia. Vamos entender por que o livro é dito pelos reveladores que ele é um guia para os tempos modernos. E, por si só, o livro traz muitas respostas para muitos dos questionamentos atuais. Mas é muito importante nós entendermos que o livro não vem com o objetivo de responder todas as nossas questões atuais. Tem que lembrar que este livro ele veio aqui para Urântia para elevar a nossa consciência, elevar a nossa percepção de Deus e do nosso caminho ascensional, e, da mesma forma, aprofundar no ensinamento de que nós temos realmente uma centelha divina e de que essa centelha divina nos conduz nesse caminho ascensional. E, fora isso, o livro também fala sobre a raça, sobre a evolução do planeta, que é muito importante, a gente vai ver mais detalhes, né? Para vocês terem uma ideia, o livro está já traduzido em 25 idiomas, o livro de Urântia, tá? O último, se não me engano, foi o chinês, ou teve outro aí, mas ele já está em 25 idiomas. E em 2021, eu falei que ia ser por último, mas eu pus esses slides agora aqui. Foram vendidos, né, 19 mil livros em 2021, 24.870 distribuídos como presentes e outras coisas mais, 86 mil download da internet, né, e 13 mil pelo Apple Store. Eles imprimiram 9.900 livros em inglês, 2.200 em espanhol, 2.120 em francês e 5.200 em português. E uma coisa super curiosa é que os livros em português acabaram totalmente o ano passado. Eu não sei se devido à pandemia, ou também porque muitos youtubers começaram a falar do livro de Urântia, de repente houve um zoom no Brasil sobre o que é o livro de Urântia. Tem muita gente falando sobre o livro de Urântia na internet. Eu peço que vocês tenham cuidado com o que eles falam, porque muitas vezes as pessoas leem apenas trecho e partem para interpretar esses trechos de acordo com aquilo que elas acreditam, sem ter uma consciência maior do livro, e realmente tem muita informação que não condiz com o livro de Urântia, apesar deles relacionarem ao livro de Urântia. Então, é bom ter um certo cuidado quando ouvir esses youtubers, né? E a função principal do livro de Urântia
é estabelecer, dar um passo além em relação à religião evolucionária. A religião evolucionária, ela é um caminho trilhado desde o início da humanidade, que tão logo o ser humano ele supra suas necessidades, ele possa, quando ele começa a ter medo de fantasmas, ele começa a perceber que há algo além da matéria física, né? Ele vai criando este conceito de religião, e a revelação ela vem para elevar esse conceito da religião evolucionária. Então, a religião evolucionária ela é totalmente, ela tem por base a evolução natural das crenças, daquilo que as pessoas acham sobre o que vem a ser Deus, ou conseguem ver isso, e ela também tem, e obviamente que pela religião evolucionária já houveram 4 revelações que ajudaram a melhorar esse conceito dessa religião, mas quando vem a revelação, ela vem elevar o que está escrito na religião evolucionária. Porque a religião evolucionária é uma questão humana, e as pessoas ficam zanzando em círculo, vem um escritor famoso, escreve um monte de coisa, eles usam aquilo lá como verdade, e aquilo passa a fazer parte da verdade da humanidade. Mas aquilo pode não necessariamente ser uma verdade. Então, a revelação ela vem trazer luz, ela vem iluminar, ela não vem competir com a religião evolucionária, mas a revelação vem elevar os conceitos da religião evolucionária um passo acima. Onde a coisa pega? A coisa pega porque as pessoas se apegam às crenças. E elas estruturam o seu ser com base nessas crenças. Então, quando vem uma revelação, obviamente que há um embate dentro da própria pessoa, com aquilo que ela acredita que é verdade, e a mente dos seres humanos tem todo um conteúdo para comprovar aquela verdade, mesmo que não seja. Então, há um embate com a revelação e a pessoa aceitar que há algo além daquilo que ela acredita. Essa é a grande questão que a gente vê no mundo, principalmente em relação ao livro de Urântia, que ele traz coisas novas, mas que as pessoas falam, não, isso não faz sentido, eu acredito ou não acredito, porque há esse embate interno até haver uma acomodação na pessoa e ela conseguir entender e elevar a sua consciência. Né? Obviamente, como eu comentei, o livro pode não responder a todas as perguntas que nós temos atualmente na humanidade. Mesmo porque, se nós pensarmos, ele terminou de ser escrito em 1935, e hoje nós temos condições muito diferentes em relação a 1935. Não que os reveladores não pudessem ter informações sobre o futuro, mas eles só podem falar poucas coisas em relação ao futuro para a humanidade numa revelação. Mas, para aqueles que souberem ler além das palavras, né, ele fornece muitas informações que nos indicam o caminho para o paraíso até o Pai e de como nós podemos desenvolver todo um caráter, toda uma moral aqui para podermos continuar a vida no universo, né? Então, o livro de Urântia, em si, ele abrange 4 áreas. Ele fala de ciência, filosofia, história e religião. Por quê? Porque essas 4 áreas nunca deveriam estar desunidas. Elas são áreas importantíssimas, porque a ciência ela vai ajudar que a sua fé religiosa caminhe mais para uma fé verdadeira, e não para uma fé baseada em crenças, né? A filosofia, porque estuda o que é o universo, o que efetivamente é Deus, e te eleva na consciência. E a história, porque você fica sabendo o seu passado, da onde nós viemos, para onde nós temos que ir, qual é o caminho. Nada disso, ou melhor, tudo isto que a gente estuda e vê, é o momento presente. A história nos dá a base para saber o nosso passado, e você pode projetar o futuro, né, através da filosofia,
E a religião vai nos dando o apelo ou o desenvolvimento moral necessário para que a gente possa caminhar. Então, a ciência, o livro se apoia através de fatos científicos, temos até uma apresentação que mostra já os fatos científicos divulgados pelo livro de Urântia, filosófico através da verdade filosófica, da história através da história dos universos e da vida, e da religião através das realidades espirituais. Eu acho que o livro dá uma enorme contribuição na parte religiosa, quando realmente ele nos fala de cada uma das religiões do passado, obviamente, de todos os seus ramos, e ele propõe, né, num certo sentido, uma união em relação ao nosso ajustador, a Deus, e de como nos elevar. A história é super importante, a ciência, agora o telescópio de James Webb parece que, pelo menos eu li, que o que ele descobriu no universo desmistifica a questão do Big Bang, né? Então é importante que nós tenhamos uma história do que é o universo, de como aconteceu, e os dados da ciência estão mostrando que não é bem assim, e de uma evolução filosófica, que vai nos levando cada vez mais à verdade. Obviamente, é importante lembrar que nós temos já no planeta o Espírito da Verdade, que sempre vai nos guiando em direção à verdade, e em cada uma dessas partes há verdades. Não adianta só acreditar na história, não adianta só acreditar na religião. A inteligência nos mostra que o importante é você estudar ciências, é conhecer filosofia, é entender de história e entender da religião. Bom, o objetivo do livro, ele foi publicado em 1955 e ele descreve o seu propósito como expandir a consciência cósmica e melhorar a percepção espiritual das pessoas em nosso planeta. Expandir a consciência cósmica, como eu sempre, na minha opinião, é o fato de você entender que esse universo foi criado por deidades, né? Que existe realmente uma ilha do paraíso, que existe um propósito evolucionário que nós temos aqui, e a percepção espiritual não só para o exterior, no sentido de saber que existe isso, mas principalmente da realização espiritual nossa em relação a saber de todas essas coisas. Essa percepção espiritual que nós temos no próprio Pai Universal, um fragmento do próprio Pai Universal dentro de nós, que pode nos conduzir até diante dele. É um guia de crescimento espiritual que, através da informação da verdade, e aqui por que a verdade está arriscada? Porque a gente sabe, está sublinhada, porque a gente sabe que a verdade é relativa, ela é relativa a um determinado momento evolucionário. Então, essa verdade sempre vai se expandindo, e essa verdade vai ser somente verdade a hora que chegar diante do Pai no paraíso. Ajuda a promover a evolução material, espiritual e o perfeccionamento de cada indivíduo, que por si deve buscar a unificação com o todo. Aqui é uma coisa importante que o livro sempre nos fala: a religião é pessoal. Num certo sentido, não há necessidade de religiões institucionalizadas, porque a busca é de cada um. Não há necessidade das pessoas ficarem dizendo o que nós temos que fazer, como nós temos que nos vestir, como você tem que se comportar. Cada um tem que estar em comunhão com o seu ser interno para poder descobrir essa verdade e buscar esta unificação com o seu interior. Esse despertar espiritual lançaria uma nova e melhor era nas relações humanas, óbvio, né? Onde poderíamos realizar a fraternidade social, alcançar a paz e a boa vontade duradouras através da transformação espiritual de cada indivíduo e de toda a humanidade. É cada indivíduo que, ao se transformar, que vai ajudar toda a humanidade. A gente não adianta esperar que os outros façam e a gente fique olhando. O desenvolvimento depende de cada um de nós até criar um quanto de energia
que vai permitir um subitamente, como o livro de Urântia nos explica. Urântia é o nome cósmico dado ao nosso planeta pelos seres celestiais. Você também ouve falar aqui de Gaia, né? Mas, teoricamente, o que o livro nos diz que o nosso planeta é chamado Urântia. Ele se apresenta como isento de autores humanos vivos ou mortos. Isso daqui causa uma certa confusão, porque muita gente pergunta, quem é o autor? Você fala, não tem autor humano. Ah, o livro é psicografado. Não, o livro não é psicografado. E até você explicar tudo o que acontece com o livro de Urântia, a forma como ele veio, os 15 anos de preparo que a comissão de contato teve antes que o livro começasse a vir, até você explicar isso, isso levanta muitas questões. E aqui já é um separador, porque se você se preocupar com o autor e não com o conteúdo do livro, você não está buscando a verdade num certo sentido, porque o que importa é saber quem é o autor. Mas o autor é um ser humano. E aí o livro ele viria de acordo com a interpretação da mente desse ser humano. O fato dele vir de autores isentos, né, de não vir de seres humanos, faz com que o livro seja isento dessa interpretação humana que nós temos do caminho da religião evolucionária. Os seus autores se apresentam como seres celestiais, que são filhos descendentes de Deus, devidamente identificados ao final de cada documento. Trata-se de uma série de 196 documentos, distribuído em 4 partes, totalizando 2.097 páginas, cada qual discorrendo sobre um tema. Se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Os autores nos instruem sobre a origem, propósito, história e destino dos universos perfeitos, dos universos em evolução e da humanidade e da nossa relação com Deus. Aqui é muito interessante porque ele fala, olha, história e destino dos universos perfeitos. Ah, tem um universo perfeito? Tem. Tem universos em evolução? Tem também. E qual é a nossa relação com Deus? Revelam Deus e seus coligados e uma vasta hostes de seres descendentes e ascendentes, como foram criados e por quê. Bom, uma coisa o livro de Urântia chama atenção, cara. A quantidade de seres que trabalham neste universo é absolutamente inimaginável. Se vocês olharem todos os seres que dão suporte, todos os seres descendentes, que dão suporte para os seres ascendentes, né? Os que saem de planetas de origem animal evolucionários para que se dirijam ao paraíso, é impressionante a quantidade desses seres, né? No fundo, essa administração, uma das principais coisas que nós vamos aprender no nosso caminho ascendente é administrar os universos. A gente não tem ideia o trabalho que efetivamente possa dar para todos esses seres descendentes administrar esse potencial de 7 trilhões de planetas habitados. Por isso são miríades e miríades de seres descendentes que vêm nos ajudar. Ele descreve o nosso universo local, origem, estrutura e propósito, informam detalhadamente sobre o planeta Urântia desde a criação, do surgimento da vida e do seu desenvolvimento até os dias atuais. Obviamente é importante a gente ter dados sobre a nossa casa, né? Onde a gente vive, onde a gente nasceu. Revelam novos conceitos da sempre ascendente aventura do homem para encontrar o Pai universal, em nosso amigável e cuidadosamente administrado universo. Ainda bem que ele põe universo, porque se a gente olha Urântia, a gente até se questiona sobre essa administração do jeito que está o caos aqui, né? É uma proposta de unificar e expandir o conhecimento científico e religioso atual através da verdade. Lembra que não é a verdade última, é uma verdade que vai nos conduzindo um nível acima até nós chegarmos à verdade última diante do Pai no paraíso. Abrindo assim novos horizontes para o entendimento do tempo, espaço e eternidade. Isso é outra coisa super bacana que o livro fala, porque o espaço, esse espaço criado
esse espaço do desenvolvimento da experiência é incrível, é gigantesco, né? Ninguém tinha ideia com exatidão de como acontecia. O tempo também, a relação do tempo, no fato do paraíso estar fora do tempo e do espaço, e realmente existir esta eternidade para aqueles que decidirem, pelo menos do nosso lado, como seres humanos, continuar. É verdade a eternidade. Apesar de apresentar muitos conceitos novos, o livro dedica muita atenção à exaltação do lar, educação e equidade social. O lar é super importante. A gente tinha uma ideia da importância do lar, mas o livro comprova que o lar é a base do desenvolvimento social. A educação é fundamental. Não teríamos tantos problemas de saúde se houvesse educação. E o principal, uma coisa que a gente hoje está completamente separado no mundo, chama-se equidade social, né? Muito difícil você conseguir. A exaltação do lar está difícil, a educação não tem, e a equidade social está ainda bastante deixando a desejar no nosso planeta. O livro não apoia religiões sectárias, mas é um presente para todas as religiões, pois permite a expansão dos seus conceitos, inclusive para o cristianismo, mas não é propósito dos reveladores começar uma nova seita ou igreja. Veja, o livro é um presente para todas as religiões, mesmo que ele seja contraditório em relação ao espiritismo, ou que ele mostre a origem e o porquê de várias outras religiões e onde elas falharam, principalmente o budismo. Se as pessoas pegarem a base que tem e aceitarem as informações do livro de Urântia, elas vão elevar os seus conceitos. Mas, em nenhuma hipótese, os reveladores querem criar uma nova seita ou igreja. Não faria sentido criar uma nova igreja, visto que a religião é pessoal. Afirma que os seres humanos foram criados à imagem de Deus e dotados de livre-arbítrio, e essa criação aqui deu uma confusão danada na Igreja Católica, pois eles interpretaram que o Deus é como se fosse igual ao ser humano, e não é essa a criação, a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Deus diz respeito à personalidade que o Pai nos dota e o fragmento do próprio Pai universal que ele nos dá, né? E que é dotado de livre-arbítrio. Informa que somos habitados por um fragmento de Deus que nos conduz através do universo até alcançarmos o paraíso e a vida eterna. Quer dizer, a gente alcança a vida eterna tão logo haja fusão com esta centelha, com esse fragmento de Deus, porque ele é o próprio Pai, ele é o próprio Pai universal, é o próprio Espírito que se fragmenta com uma alma humana. E aí você já alcança a vida eterna. Revela em detalhes de como a rebelião de Lúcifer interferiu no plano traçado para o nosso planeta e outros do nosso universo local. Há muita fantasia em muitas coisas. Tem gente que venera Lúcifer, que dizem que ele é o portador da luz, e poderia até ter sido, mas nós estamos vivendo o caos aqui devido à rebelião de Lúcifer, né? E depois conta o propósito e descreve em detalhes a vinda de Adão e Eva ao nosso planeta até sua queda, que também foi quando o Adão e Eva falharam, foi aí que Micael, né, o nosso criador, decidiu fazer a sua última auto-outorga em Urântia. No fundo, foi uma bênção isso que aconteceu, porque trouxe Micael para cá. Mas falta ainda resgatar muito no nosso planeta para que a gente volte ao trilho programado para Urântia. Ao trilho ou à proposta evolucionária de Urântia, que, pelo que eu entendi, nós estamos muito desviados do propósito original de um planeta evolucionário. Revela passo a passo como podemos alcançar o Pai e a vida eterna. Retrata a vida e os ensinamentos de Jesus, com detalhes e de uma maneira surpreendente, permitindo às pessoas entenderem melhor a religião de Jesus. Isso significa uma ênfase na religião de Jesus, em contraste com a religião sobre Jesus,
que foi o que a Igreja Católica fez. Tudo é Jesus, é a religião sobre Jesus, não a religião de Jesus, passando um retrato único da sua vida e ensinamentos. A filosofia do livro de Urantia é consistente, essencialmente cristã, e reflete fatos e verdades científicos no início do século XX. Obviamente que, naquela época, nem se pelo menos para a humanidade, ninguém tinha ideia de celulares, de computadores e outras coisas mais que chegaram um bom tempo depois, né? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida do que se falou até aqui? Não? Então, posso continuar? Pode, Mário. Então, vamos lá. Bom, uma coisa importante, então, já que eu falei de tudo isso, é entender o conteúdo do livro de Urantia. Porque muitas vezes a gente começa a ler sem efetivamente ver o conteúdo, sobre o que ele fala. Você não olha o índice, né? Então, a parte 1 do livro, ele vai falar o universo central e os superuniversos. É composto por 31 documentos. Ele descreve a natureza da deidade, a realidade do paraíso, a trindade do paraíso, a organização e funcionamento do universo central e dos superuniversos, as personalidades do grande universo e o destino elevado dos mortais evolucionários. Aqui é importante entender que o livro ele precisa começar do pensamento. Ele começa do paraíso porque é para entender o porquê que o Pai Universal fez tudo isso. O porquê a criação. O porquê dos universos perfeitos de Avona e os universos experienciais que giram em torno do paraíso. Então, você tem que entender a ideia. Hoje, dentro do planeta Urantia, o que a gente faz é olhar de dentro da casa e fica tentando entender a arquitetura da casa. Coisa que é praticamente impossível você, sem sair de dentro da casa, entender a arquitetura. Aí você põe telescópios lá para tentar ver o universo e presume um monte de teorias que matematicamente podem até ser viáveis, mas na prática não necessariamente. Então o livro começa de cima para baixo. Então ele vai falar sobre as deidades do paraíso, o Pai Universal, o Filho Eterno, o Espírito Infinito. Ele vai falar a Ilha do Paraíso, que é a morada das deidades e o centro do universo dos universos. Ele vai falar sobre o universo central e perfeito de Avona, e aqui é uma questão de lógica, né? Se a Ilha do Paraíso é estática, é o ponto onde começa toda a manifestação, começa toda a realidade, você tem a Ilha do Paraíso como um ponto dentro dessa infinitude, você tem os universos perfeitos de Avona girando ao redor dessa Ilha do Paraíso e os universos em desenvolvimento experiencial girando em torno desse universo perfeito. É uma questão de física, né? Os 7 superuniversos evolucionários e em perfeccionamento, a deidade e a sua hierarquia, eu comentei até para vocês que é gigantesca esses filhos descendentes, e os filhos de Deus, incluídos no processo de evolução dos ascendentes e descendentes. O que ele quer dizer com os filhos de Deus? Que nós temos a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho Eterno, que junto com o Pai criam os chamados Micaéis, e esses Micaéis é que vêm aqui criar esses universos no tempo e no espaço e gerenciar esse desenvolvimento evolucionário. A segunda parte do livro tem 25 documentos, descreve a evolução e o desenvolvimento progressivo das múltiplas criaturas que habitam as variadas ordens de esferas compreendidas em universo local. Como um universo local é criado, quando e por quem. Então, ele vai explicar os filhos do universo local, a função do universo local, a estrutura e administração desses universos, e é bom a gente ter em mente que até chegarmos ao paraíso, nós vamos estudar, ou melhor, enquanto nós estivermos dentro do superuniverso, a nossa maior parte de aprendizado, fora
o desenvolvimento interno vai ser como administrar, como esses universos são administrados. A gente vai aprender administração até cansar. O que acontece com a vida após a morte, o destino eterno da humanidade? O que vem a ser esta vida moroncial, que é o ponto intermediário entre a vida física e a vida espiritual? Não existe pular direto do físico para o espiritual. A gente passa por um nível intermediário chamado moroncial e vai falar detalhadamente sobre a rebelião de Lúcifer, que era o soberano do nosso sistema, e as consequências. Nem há necessidade de falar sobre as consequências, porque nós estamos pagando os pecados até hoje. É só se olhar para a situação do mundo e vocês verem o que essa rebelião de Lúcifer falou. E falando para o Osmar, uma das coisas difíceis de entender no livro que ele fala é que sempre os filhos pagam pelos erros dos seus pais. E realmente a gente está pagando um preço caríssimo pela rebelião de Lúcifer e de Caligaste. Por isso que é tão importante que nós mudemos a situação atual, né, Marcos? É muito importante, cara, porque nós estamos pagando um preço caríssimo e isso é uma lei do universo. A gente paga, você paga por isso, cara. Mas você não pediu para pagar por isso, mas você nasceu aqui, você paga por isso. A parte 3, que muitas pessoas gostam muito, né? Ele fala a história de Urântia, é até interessante, são 63 documentos, é muito grande. Ele descreve a origem de Urântia, seu desenvolvimento geológico, como foi o estabelecimento da vida no nosso planeta, que foi gerada aqui mesmo, como surgiu o homem, como surgiram as civilizações, os governos, as instituições, os níveis de realidade universal. Ele vai falar a verdadeira natureza da religião, a evolução da religião, a doação dos ajustadores do pensamento aos humanos. Então, os detalhes daqui, a origem Urântia, a implantação da vida, como foi feita a implantação, a primeira família humana, as raças evolucionárias de cor, tivemos 7 raças evolucionárias de cor, a administração planetária, como é feita, o Adão e a Eva, sua vinda e sua queda. Adão e Eva não são os pais da humanidade, o que eles veem efetivamente é, através do sangue violeta, elevar, dar possibilidades a essa humanidade de origem animal poder caminhar para o mundo espiritual, a origem e surgimento dos cultos, e aí você vai entender por que hoje a gente tem essa variedade imensa de crenças no planeta, né, dos cultos, de todas as espécies. O papel fundamental do Marquiventa Melquisedeque, que veio preparar a vinda do Micael para fazer a sua 7ª auto-outorga aqui, e praticamente, após dele, todas as religiões atuais se derivaram deles, mas nós temos muitos cultos ainda primitivos. Ele vai falar sobre o nosso eu superior, que no livro é chamado de ajustador do pensamento. E por que ajustador? Porque ele vem ajustar a nossa mente de origem animal para que ela seja sensível ao espírito. Essa é a experiência do ajustador. Sensibilizar, educar esta mente de origem animal para que ela se sensibilize à parte espiritual, né? A moralidade, principalmente porque a nossa personalidade é moral em essência. Ele vai falar sobre o Deus, o nosso Deus, né, que é o Deus evolucionário, que é o Deus supremo e o Deus último, né, mas que seria o supremo, que é o Deus em evolução, que não tem nada a ver com o Pai universal. Esse supremo, ele é um Deus que está sendo criado através das nossas experiências nesses universos do tempo e do espaço, e vai falar das auto-outorgas dos Micaéis, que são os filhos criadores dos universos, onde eles têm que vivenciar a vida dos filhos que eles criaram. Porque assim, não é simplesmente criar e não entender, eles têm que criar e viver a vida desses filhos Micaéis, e desses filhos que eles criaram. Isso dá uma experiência enorme, porque isso é a experiência. Eles vão se tornar administradores muito mais compassivos após entender
cada um dos principais filhos da sua criação, como eles atuam, quais as dores que ele tem, como eles agem. Então, é muito bacana essa questão da auto-outorga. E na parte 4, que não faz parte da revelação, isso é importante a gente entender, a revelação são as 3 primeiras partes, e os seres intermediários pediram se podiam falar sobre a parte e os ensinamentos de Jesus, porque há muita confusão no planeta, principalmente porque a Bíblia está extremamente deturpada. E muitas pessoas, infelizmente, pegam os ensinamentos mais radicais que serviam para aquela época e querem aplicá-los a todo custo agora, em 2020, como dizer que mulher só pode andar de saia, que tem que deixar o cabelo comprido, e uma série de coisas assim que não tem nada a ver com o século que nós estamos vivendo. Ele é composto de 76 documentos e fala detalhadamente a experiência de Jesus enquanto Filho de Deus, mostrando os homens a Deus e Deus aos homens. Então, como filho de homem, porque é importante lembrar, Jesus nasceu de maneira natural. Ele nasceu de Maria e José, como toda criança nasce. Né? Não teve nada de sobrenatural, de um monte de coisa, porque senão não seria a experiência completa. E o objetivo dele como filho do homem era viver a vida encarnada à semelhança da carne mortal, nos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Então, ele vai detalhar o nascimento e desenrolar da infância, o aprendizado até os 13 anos. Por que 13 anos? Porque naquela época, 13 anos, você já era permitido de ir para o templo, você era considerado como adulto, né? A morte de José, que fez com que Jesus sustentasse a sua família. Então, ele entendeu o que era sustentar 8 irmãos. Aí o pessoal fez um monte de fantasias, que ele não tinha irmão. Um padre numa igreja falou que não era irmão de Jesus, era primo, que estava errado na Bíblia. Como as dificuldades financeiras que Jesus passou, igualzinho como nós passamos, as experiências difíceis entre 14 e 15 anos, que chama-se da puberdade, a criação dos 8 irmãos, porque ele atuou como um pai devido à morte de José, o contato e conhecimento profundo com os mortais do reino, ele tinha um interesse imenso para conhecer a mente dos seres humanos, as viagens pelo mundo, menos Oriente, onde o pessoal diz que ele foi educado pelos essênios, que ele foi para a China, que ele não foi nada, ele não fez isso. E ele trabalhou como carpinteiro, como construtor de barcos, como pescador, como intérprete do Ganide e Ganode, como educador. Ele trabalhou como executivo, porque ele gerenciou uma caravana através do Mar Cáspio. O condutor ficou doente, ele demorou um ano inteiro, e aqui ele atuou como executivo, até o batismo. Quando Jesus foi batizado, e por ser filho do homem, ele recebeu um ajustador, apesar dele ser um ser divino, ele recebeu porque ele estava encarnado aqui. O que aconteceu? Ele conseguiu cumprir o desenvolvimento que nós temos que cumprir dentro dos círculos do desenvolvimento cósmico. E na hora do batismo, ele poderia se fusionar ao seu ajustador do pensamento. Só que por ser um ser divino, ele não poderia fazer esta fusão, porque quando dá fusão você tem que sair do planeta. Então, o ajustador dele foi até o Pai Universal, se personalizou e ele foi para o Monte Hermon. Passou 40 dias no Monte Hermon, né, onde ele teve a grande tentação, ele conversou com os seres rebelados e ele conseguiu a soberania. E aqui teve o término técnico da auto-outorga dele imortal, quer dizer, ele venceu a rebelião, ele conseguiu chegar ao nível de fusão com o ajustador dele, que é o que nós temos que fazer, então ele já havia cumprido tudo. Quando um ser desse porte que se outorga aqui, né, que é Deus se tornando homem, homem se tornando Deus, apesar que nunca ele deixou de ser Deus, ele só não tinha consciência durante essa fase inicial da vida dele,
ele se tornou o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, um dos seus objetivos é fazer a iluminação das raças mortais através do estabelecimento do reino de Deus. E foi o que exatamente Jesus fez. Ele ficou os 40 dias de retiro no Monte Hermon, ele tomou as decisões como Filho de Deus, o que ele faria, ele planejou o seu trabalho público, ele previu, fez as campanhas de pregação, entendeu as expectativas do povo judeu que o queriam como grande Messias, preparou os apóstolos, teve um monte de dificuldades para fazer tudo isso daí, porque tinha Caligástia presente no nosso planeta, e ele fez um trabalho incrível para atrapalhar o máximo possível. A parte dos milagres que no começo foram contra a sua vontade, né? Tem uma razão. A transfiguração, quando o pai falou, a esse é meu filho, acreditem nele, que ele está falando a verdade. Quando Jesus viu que não tinha mais como fugir da crucificação e chorou 3 vezes no Getsemane, né, pedindo por que tinha que passar, e eu acredito que a crucificação foi um grande ensinamento para os seres divinos, né, porque eu não sei se eles entendem o que significa o sofrimento humano. Muitos dizem lá que você passa pouco tempo aqui. Passa uma semana sem comer, sofrendo, vamos ver o que acontece com você, apesar de ser só uma semana, né? A ressurreição dele foi maravilhosa, e quando, após a aparição, para 1.200 pessoas aproximadamente, após a ressurreição, veio a efusão do Espírito da Verdade. Então, esse documento, grande parte das pessoas acham magnífico, né, porque entendem verdadeiramente quem foi Jesus, e que ele não é a fantasia que as pessoas fazem aqui através da Bíblia. É algo normal, natural. Ele seguiu uma vida humana como a nossa. A única diferença é que a personalidade dele era divina e ele teve um trabalho enorme em gerenciar a sua natureza humana e a sua natureza como filho de Deus. Mas isso deu uma experiência para ele fantástica. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então, eu vou continuar. Continue. Bom, não tão tranquilo. Eu queria fazer uma colocaçãozinha, não sei se eu vou estar certa. Posso falar? Colocação sobre isso, Angeli? Então, o verdadeiro batismo, uma vez eu estava na Rosa Cruz, e o meu instrutor disse que o verdadeiro batismo é quando ele está no Monte Hermon, e com essa conexão com o Pai, com essa ligação direta, é nesse momento que é dado o verdadeiro batismo, não aquele do Rio Jordão. Você acha que isso faz sentido? Não. E te explico por quê. Porque o que foi falado aqui veio de uma revelação superior. O que ele falou veio através de uma instrução dos seres humanos. Outro dia, tem um livro aí que eu não sei qual que diz que Jesus morreu com 106 anos na Índia, que foi criada uma imagem virtual dele que continuou vivendo. Você tem que Jesus casou com Maria Madalena e teve filhos. Cara, existem tantas coisas da criação humana, ou canalizadas, ou que eu não acredito. Primeira coisa, quando vem esses livros, essas coisas com canalização, a minha primeira pergunta é qual é a dignidade desse ser que está falando aí? Porque hoje está uma confusão tão grande no astral, tão grande que você tem tanta gente falando tanta coisa, eu quero saber qual é a dignidade. Lá, os reveladores se apresentaram para os seres, para a comissão de contatos. Então, é muito diferente de você ter seres canalizando as milhões de livros, os milhões de coisas que tem, que eles pegam no nosso astral e que já está na consciência humana dizendo que isso é uma verdade, que é um pensamento de alguém. O que veio foi uma coisa acima de tudo isso. Por isso que eu questiono tudo.
eu não duvido, mas eu falo, eu quero saber a dignidade de quem está falando, se ele tem essa dignidade e autorização para falar, porque eu não acredito, as pessoas inventam coisas incríveis. Outro dia eu li uma explicação maravilhosa de como Jesus andou sobre as águas. O livro fala que Jesus não andou sobre as águas, só Pedro fala isso. Agora, o cara faz uma interpretação, o porquê, o que isso significa. Eu falo, cara, de onde ele tirou isso? Por isso, Angélica, eu realmente ponho meus pés, porque o batismo verdadeiro foi na hora lá que o João Batista batizou Jesus, o ajustador dele foi até ao paraíso, recebeu a personalidade do Pai, voltou para cá, e quando Jesus morreu, a alma dele ficou guardada, está guardada até hoje, a alma que ele criou aqui como ser humano. Então, eu prefiro acreditar nos seres intermediários ou na revelação de Urântia. Se é verdade, eu jamais vou poder te dizer, só depois que morrer, se eu puder estudar isso. Porque por agora eu não sei. Tá bom, obrigada. Bom, outra grande dúvida nossa, né, que você, agora a Marinha Americana está responsável para revelar aos seres humanos o contato com OVNIs, e que milhões de pessoas já viram, mas é um esquema, né, das pessoas que dominam o mundo não deixar saber que existem vidas em outros planetas, né? Então, uma grande coisa que o livro de Urântia nos responde é se estamos sós no universo. Então, o livro nos informa que realmente existe uma ilha do paraíso, que é a morada do Pai Universal, que existe um Pai Universal, um ser que é uma deidade, e que é a mente pensante por trás de tudo isso, que ao redor deste paraíso existe um universo central de seres que nascem perfeitos, que sabem o que é fazer a vontade do Pai, e ao redor da Ilha do Paraíso, do universo central, existem 7 superuniversos, que são os mundos de experiência, e cada superuniverso tem o potencial de ter 1 trilhão de planetas habitados. Portanto, os 7 superuniversos, eles têm o potencial de 7 trilhões de planetas habitados, que são seres de origem animal e que ascendem ao paraíso através da fusão com esse ajustador do pensamento, com esta centelha divina do Pai. A nossa ciência já percebeu que o universo está em expansão, porque na nossa localização no espaço, a gente consegue ver o espaço exterior, né? Tem 4 camadas do espaço exterior que estão em mobilização, mas não estão habitados ainda, né? E que deve continuar de algum ponto, em algum momento, a evolução, depois que aqui tiver relativamente concluído. Então, existem mais 4 camadas de espaço exterior em mobilização. Aqui é chamado no livro, para quem lê Universo Central e Divino, 7 superuniversos em evolução no tempo e espaço, 4 áreas não habitadas, mas em mobilização. Essa é a composição que nós temos atual. Aí o pessoal fala, não, tem universos paralelos, tem coisas paralelas. Cara, a realidade é uma. Se existem outras dimensões, outras formas, é uma questão de você acessar. Mas a realidade que nós temos é essa que está aqui no planeta Terra, que você vive no dia a dia, né? Tem gente que tem capacidade de perceber outros seres, outras dimensões, eu não duvido, mas não tem, é diferente de você perceber esta realidade como um ser encarnado. Olhando de outra vista, é mais ou menos assim, para se ter uma ideia do gigantismo, do quão gigantesco é essa evolução, você tem a Ilha do Paraíso, que, a bem da verdade, é maior que tudo isso daqui, mas aqui ela é representada pequenininha, o universo central, os 7 superuniversos e o espaço exterior em mobilização, né? Aqui é o universo central de Avona, ele tem 1 bilhão de esferas de perfeição sublime, né? No centro de Avona está a Ilha do Paraíso, e aqui você tem 1 bilhão de esferas rodando ao redor dele. Enquanto que nos 7 superuniversos, nós temos o potencial de 7 trilhões de planetas habitados.
Se a gente olhar de uma forma para poder entender, cada um desses universos ele tem uma divisão administrativa, né? Então, dentro de um superuniverso, nós temos 10 setores maiores. Dentro desses setores maiores, nós temos 100 setores menores. Você imagina como é que você administra um superuniverso com 1 trilhão de planetas? Então, é muito semelhante a uma empresa. Você quebra em divisões, você quebra em partes e vai alocando diretores, gerentes para cuidar de cada uma dessas partes. Então, a primeira divisão são os setores maiores, depois vem os setores menores aqui dentro. Dentro desses setores menores, nós temos os universos, temos as constelações dentro dos universos, os sistemas dentro do universo e os mundos habitados. Nós, Urântia, estamos aqui, ó, na pontinha do 7º superuniverso, né? No sistema chamado de Satânia, no universo local chamado Nébadon, no setor menor chamado Ensa e no setor maior chamado Splandon. Está aqui, ó, setor maior, né? Nós estamos no setor maior, dentro de um setor menor, no universo local, num sistema, e aí nós temos Urântia. E dentro do superuniverso chamado Orvonton, né? E, obviamente, que nós estamos localizados dentro da Via Láctea, e é como eu sempre brinco, a nossa localização na Via Láctea é aqui. Se você olhar em perspectiva a Via Láctea e o nosso planeta, a gente é praticamente nada, né? Subnitrato de pó de nada, perto de tudo isso daqui. Isso é bom, às vezes, olhar esse mapa para colocar a nossa vaidade nos seus devidos eixos e o nosso orgulho. E aqui existe uma nossa localização e um detalhe. O livro fala assim, quem é o superuniverso, o nome, quem é o governante deste superuniverso, que são os anciãos dos dias, dentro de um setor maior. Qual é o nome do nosso setor maior? Quem são os governantes? No setor menor, né? Quem são os governantes? No universo local, que é um filho criador, que é o representante da Trindade. Dentro da constelação, quem é que governa? E no sistema local, que era Lúcifer, que era o nosso soberano do sistema, que se rebelou, e dentro de planetas habitáveis, o nosso príncipe planetário, que era chamado Kaligasha, que também se rebelou. E se você vier vindo dentro de um superuniverso local, você tem 10 setores maiores, 1.000 setores menores, 100.000 universos locais, 10 milhões de constelações, 1 bilhão de sistemas locais, o que vai dar 1 trilhão de planetas habitados. Então, isso daqui é apenas uma constituição administrativa. Tá? Isso dá uma ideia do que vem a ser a nossa localização no superuniverso. E o livro informa o seguinte: o vosso mundo Urântia é entre muitos planetas similares habitados que compreende o universo local de Nébadon. Este universo, juntamente com criações semelhantes, constitui o superuniverso de Orvonton, de cuja capital, Uversa, provém nossa comissão. Veja, ele veio da capital de Orvonton, essa comissão que veio revelar. Ele não são seres que estão zanzando aqui no astral ou seres de baixa dignidade. São seres de muita dignidade. Orvonton é um dos 7 superuniversos evolucionários do tempo e do espaço que circundam a criação de perfeição divina, sem princípio nem fim, o universo central de Avona. No coração desse universo central e eterno está a Ilha do Paraíso, sempre imóvel, centro geográfico da infinitude e morada de Deus eterno. Então, aqui vocês têm o sumário do que eu acabei de mostrar. E o mais interessante que a gente acha, né, que a gente está sozinho no universo, e o livro nos informa que é um modelo básico e padronizado de vida vegetal e vida animal em cada sistema. Todavia, os portadores de vida, que são os seres que veem um planeta estabelecer a vida, então não adianta falar, olha, a vida chegou aqui porque são seres exilados de capela, aqui não tem
teoricamente, pelo livro de Urântia, não tem nada disso. A vida foi criada aqui. Esses portadores deparam-se muitas vezes com necessidades de modificar esses modelos básicos para conformá-los às condições físicas variáveis encontradas em inúmeros mundos do espaço. Eles fomentam um tipo generalizado de criatura mortal em um sistema, mas há 7 tipos físicos distintos, bem como milhares e milhares de variantes menores dessas 7 diferenciações principais. Então, geralmente, esses modelos todos, essas maquetes de universos e de seres humanos, eles estão lá em Avone, no paraíso, porque tem os arquitetos mestres que programam, que fazem a arquitetura de todo o desenvolvimento experiencial. E aí eles pegam esses modelos, esses filhos criadores, e esses portadores da vida vêm em um planeta e criam a vida aqui. É isso, tão simples quanto isso. E aí, como cada planeta, ninguém sabe o que acontece em cada planeta, os tipos humanos eles vão ser variados. Então, você vai ter tipos segundo a atmosfera, né, onde você vai ter os respiradores normais, subrespiradores, superrespiradores e não respiradores. Então, no nosso sistema, nós temos planetas que têm os não respiradores. É 1,5% só do nosso planeta. No nosso sistema, os planetas habitados, dos 619 planetas habitados, 91,5% são respiradores normais, 2,5% subrespiradores e 5% superrespiradores. E tem os não respiradores, que muita gente desconfia que o livro de Urântia fala que a gente devia prestar atenção a esse planeta bem próximo à Terra de não respiradores, que é o que tudo indica estão ajudando a gente aqui no nosso desenvolvimento. Também você tem tipos humanos segundo os elementos. Há 4 espécies distintas de vida inteligente. Água, tem seres que nascem efetivamente e vivem na água, no ar, na terra, que é 70% que somos nós, e terra-ar. Esse terra-ar é muito curioso, porque esses seres começam... Terra-ar. Eles voam. Esses seres aqui voam. E tem planetas onde eles estão totalmente... A vida começa com um planeta totalmente... me fugiu agora. Aquático. E depois me fugiu agora o que eu queria falar para vocês. Desculpa. Me fugiu. Esse terra-ar é que esses seres voam. É isso aí. Bom, esqueci mesmo. Desculpa. Segundo a gravidade. São seres inteligentes, são criados de modo tal que possam funcionar livremente, tanto nas esferas menores, ficando, de certo modo, acomodados assim à gravidade do planeta, que não tem o tamanho e a densidade ideal. Então, a variação de altura desses seres é de 70 centímetros a 3,10 metros, porque depende da gravidade do planeta, você vai ter a altura dos seres humanos que vivem lá. Também você vai ter planetas segundo a temperatura, seres que vão viver em temperaturas tanto mais altas quanto mais baixas. Nós vivemos no número 3, que é intermediário. Segundo a eletricidade, que é o comportamento elétrico, magnético e eletrônico do mundo, né? Segundo a energia, que é a forma como se absorve a energia. E os tipos não denominados, né? Há inúmeras variações físicas adicionais na vida planetária, mas todas essas diferenças são apenas uma questão de modificação anatômica, de diferenciação fisiológica e ajustamento eletroquímico. Tais distinções não dizem respeito à vida intelectual nem à vida espiritual. Então, basicamente, apesar de cada civilização, de cada planeta, ele ter tipos diferentes, né, de atmosfera, elementos, gravidade, a forma de evolução é a mesma. Essa é a beleza da criação. O sistema de Satânia, que é o nosso, contém todos esses tipos, bem como inúmeros grupos intermediários, embora alguns só estejam representados de modo muito raro. O sistema de Satânia tem 1000 planetas habitados. Para vocês terem uma ideia, tem o potencial de 1000.
quando o livro foi escrito, tinha 619 planetas habitados e 200 em mobilização para que a vida fosse implantada. Dúvidas aqui? A Sabina só lembrou ali, né, que são todos seres humanos, né, e mesmo vivendo na água, no ar, Sim, são todos seres, logicamente, que com o corpo adaptado, né? Os seres que vivem na água têm o corpo adaptado para a água e assim. No Avatar, né, que eles voavam, né? É que aquela hora eu me confundi, mas eu me esqueci. Eu lembrei. Tem seres que têm planetas, agora eu lembrei, que eles estão totalmente cobertos por água e eles voam. E quando seca, eles começam a viver na Terra. Então, eles podem viver no ar e na Terra depois, quando o planeta seca. É muito curioso isso. Como acontece isso, eu não tenho ideia. Eu queria voar. Deve ser maravilhoso. Todos nós. Já pensou, não precisar pagar passagem de avião? Ai, meu Deus do céu, Estela. Eu só vou fazer mais uma partezinha e depois eu paro e faço o resto na semana que vem, né? Aí, outra grande pergunta que se faz é que você tem grande parte da ciência acha que o universo é puramente material, que todo esse desenvolvimento que houve é um acaso evolucionário por si só e obra do universo, né? Então, o estabelecimento da vida em Urântia. A vida que agora evolui em Urântia foi planejada e parcialmente elaborada nesse mesmo mundo, pois Urântia é um planeta decimal, um mundo experimental de vida. Num mundo a cada 10 é permitida uma variação maior em relação ao projeto modelo de vida do que nos outros mundos não experimentais. O que significa isso? A cada 10 planetas, eles permitem que os portadores da vida façam algumas modificações nos modelos para evoluir esses modelos, para torná-los melhor. E, por um acaso, nós somos um planeta experiencial. Então, aqui também veio uma vida já um pouco diferenciada. O homem mortal não é um acidente evolucionário. Há um sistema preciso, uma lei universal, a qual determina o desdobramento do plano da vida planetária nas esferas do espaço. Então, não adianta a ciência, os cientistas... Tem cientista que diz assim, aquilo que não se pode medir não existe, né? Tem cientistas que falam isso. Então, é curioso, porque o ser humano, você tem muitas coisas que você não pode medir. Você não pode medir o amor. Você não pode medir uma série de coisas e elas existem, né? Um sentimento verdadeiro. Você não tem como fazer isso. Mas tem cientistas que acreditam, por isso que eles não acreditam em Deus. O estabelecimento da vida em Urântia ocorreu há 600 milhões de anos. A comissão de portadores da vida enviada de Jerusalém chegou ao Urântia e começou o estudo das condições físicas preparatórias para dar início à vida. Se vocês olharem essa frase, ela é igualzinha ao que se faz aqui em Urântia quando você vai desenvolver um novo negócio. Você vai lá, você vai ver as condições e você vai preparar. Não tem nada de diferente. Aquilo que é em cima é embaixo. Então, eles vieram aqui, viram se esse planeta tinha condições para dar início à vida, e os portadores da vida de Saturno haviam projetado um padrão de vida baseado no cloreto de sódio. Por isso que a vida foi plantada nos oceanos. Portanto, nenhum passo poderia ser dado no sentido de plantar essa vida antes que as águas dos oceanos se houvessem tornado suficientemente salgadas. E aí eles plantaram a vida em 3 oceanos naquela época, e um deles ela efetivamente começou. Há 550 milhões de anos, o corpo de portadores da vida retornou a Urântia. Em cooperação com os poderes espirituais e as forças suprafísicas, nós organizamos e iniciamos os modelos originais de vida desse mundo e os plantamos nas águas hospitaleiras desse reino. Essas 3 implantações de vida designadas como centro, a central ou eurasiana africana,
a oriental ou australásica e a ocidental, que abrange a Groenlândia e as Américas. Há 500 milhões de anos, a vida marinha vegetal primitiva estava bem estabelecida. Há 450 milhões de anos, aconteceu a transição da vida vegetal para animal. E essa transição, ela acontece subitamente. Isso é uma coisa que o livro fala. Sempre há uma transição, subitamente a coisa vai para um outro nível. A centelha vital, o mistério da vida, é conferida por intermédio dos portadores da vida, mas não por eles. É o espírito materno do universo que provê o fator essencial do plasma da vida. A filha criativa do espírito infinito vem aquela centelha de energia que anima o corpo, que é o presságio da mente. O que significa? Que os portadores da vida, eles criam tudo. E a ministra divina é que dá a vida. É a mesma coisa, você pode pegar um corpo de engenheiros que projeta um robô, faz ele direitinho, só que enquanto não liga na tomada que vem a eletricidade, esse robô não tem vida. Então, a ministra divina é que dá a vida, dá a centelha da vida para a gente, a centelha vital, para que a vida possa começar a se desenvolver. E ele diz que há 1 milhão de anos surgiram os primeiros seres de origem animal com volição chamados seres humanos. Então, aqui tem um mapa que mostra 550 milhões de anos da implantação da vida, como ocorreu todo o desenvolvimento dos vertebrados, anfíbios, da rã, dos répteis e os seus ramos, até chegar aos mamíferos e aos símios, que deram origem aos primeiros gêmeos, um menino, um símio humano e um símio feminino, um masculino, um macho e uma fêmea, que tinham volição, que foram os primeiros seres humanos que deu origem à raça andonita. Então tá aqui, ó, tem toda a parte de evolução, e o livro de Urântia descreve detalhadamente. Uma pessoa teve a paciência de colocar nesse mapa aqui. Demorou 549 milhões de anos até surgir os primeiros seres humanos aqui, né? E eles vieram dos mamíferos, lêmures, símios até os seres humanos. E esses são os considerados os primeiros seres humanos, Andon e Fonta. Eles surgiram em 993.419 anos, antes do ano de 1934, quando essa parte da revelação do livro de Urântia estava pronta. E o livro diz que depois de 300 gerações, aproximadamente 6 mil anos, os primatas superiores subitamente geraram duas criaturas notáveis, os primeiros seres humanos verdadeiros. Em 5 mil anos, nenhum primata dessa espécie sobreviveu, o que significa que os macacos ou os símios nunca mais vão se tornar seres inteligentes, né? Porque os que deram origem a eles já sumiram. Eles possuíam polegares humanos perfeitos e tinham pés tão perfeitos quanto as raças humanas atuais. Não trepavam mais em árvores, a função de agarrar com o dedo grande do pé havia desaparecido. Alcançavam plena maturidade com 12 anos de idade e possuíam um potencial de longevidade de cerca de 75 anos. Foram uma provação para os seus progenitores primatas. Eram tão curiosos e aventureiros que quase perderam as suas vidas antes dos 8 anos de idade. Estavam bem marcados com cicatrizes quando tinham 12 anos. Imagine que os pais dele eram animais, né? Mas eles tinham volição. Na idade de 10 anos, haviam aperfeiçoado uma linguagem de sinais e de palavras de quase 50 ideias. Todavia, por mais que tentassem, eles não foram capazes de ensinar senão umas poucas palavras aos seus progenitores. Curioso isso, né? E desde a raça andônica, que começou há 1 milhão de anos, nós tivemos 9 raças em Urântia, né? A raça vermelha, eu não vou entrar em detalhes, só para falar para vocês, a raça laranja, a raça amarela, que continua, a raça vermelha praticamente
estava aí, mas os americanos extinguiram ela toda. A raça verde, que foi assimilada por outras, principalmente a índigo, é a negra. A raça azul, assimilada por outras, principalmente a branca. A raça índigo ou negra, que prevalece há 500 mil anos. A raça nodita, que veio há 200 mil anos, posteriormente misturadas com os adamitas, deram origem aos povos sumérios. Adamitas é a raça adâmica, né? Que é a raça violeta, é a nona, ou adamitas, que chegou aqui no planeta há 38 mil anos atrás, com o advento de Adão e Eva, que falharam após 100 anos de estarem aqui e foram removidos do planeta.